Quando a gente ora, normalmente a gente só fala com Deus como se estivéssemos deixando um recado, uma mensagem no celular de alguém. Nós contamos os nossos problemas, pedimos ajuda, falamos dos nossos sonhos, mas depois a gente só fala amém e vai embora, sem dar espaço para Deus responder, né? Mas Deus, ele não quer só te ouvir, ele quer conversar com você de verdade. E Deus, ele não está longe, ele não é alguém difícil de acessar. Ele está bem aqui, perto de ti, pronto para te ouvir e te responder, assim como um amigo que se importa com tudo que você está passando. Ok, Gabriel, mas como é que a gente pode conversar com Deus então e não só falar com Ele? Simples, lembre-se de quem Deus é de verdade. Deus, ele não é um Deus distante. Deus, ele é o seu Pai, o seu Criador, aquele que mais torce por você. Jesus, ele nos mostrou como que a gente fala com Deus. Não tinha palavras difíceis, não tinha nada frio ou formal, não, era uma conversa sincera, de filho para pai, com amor e verdade. Olha o que Jesus disse aqui em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que isso significa? Isso significa que Deus fala com você e você pode ouvir a voz dele. Só que você precisa parar só um pouquinho para escutar. Você já teve uma conversa onde a outra pessoa ficava falando sem parar e não deixava nem você responder? Bom, é basicamente assim que a gente faz com Deus, né? Muitas vezes a gente fica despejando tudo de uma vez, falamos amém e vai embora, entendeu? Sem nem dar uma chance sequer para Deus falar. Só que conversar com Deus é muito mais do que isso. É você parar, é você respirar e ficar quieto só um pouquinho para deixar ele responder. Salmos 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quando você faz silêncio e espera só um pouco, pelo menos, você consegue perceber o que Deus realmente quer falar contigo. E você não precisa ficar usando palavras bonitas, formais ou religiosas, nada disso. Deus quer ouvir exatamente o que você sente, do jeito mais sincero e simples possível. Você pode falar tudo, as coisas boas, as coisas ruins, até aquilo que está confundindo a sua mente. Deus já sabe de tudo, então não adianta você ficar, não adianta e nem precisa, né? Você ficar escondendo as coisas dele. Mas tem um segredo aqui, tá bom? Depois de você orar e falar, pergunte assim: Deus, o que o Senhor quer me dizer sobre isso? Aí sim a conversa vai mudar. Agora não é só você falando, despejando, não, você está dando espaço para Deus responder. Já é diferente. E assim, Deus fala de diversas formas, tá? Ele pode falar pela Bíblia, ou por um sentimento de paz no coração, ou por alguma coisa que um amigo diz, ou até mesmo pela natureza, sabia? Sim, ele fala pela natureza. Lembra de Elias em 1 Reis 19? Ele queria muito ouvir Deus, entendeu? Aí veio um vento forte, só que Deus não estava no vento. Aí depois veio um terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Só que aí depois veio uma voz suave, um sussurro, e foi ali que Elias conseguiu ouvir Deus. A voz de Deus muitas vezes é assim, entendeu? Tranquila, suave. Pode ser um versículo que vem na sua mente, do nada assim. Pode ser uma sensação de paz, como eu disse, ou um pensamento, né, que você sabe que não veio de você, entende? Se Deus, por exemplo, te lembrar de um versículo, vai lá e leia esse versículo e medite nele. Se Deus te lembrar de alguém, ore por essa pessoa, mande uma mensagem, enfim. Se Deus pedir para você dar um passo, obedece, vai lá dar um passo e com fé. Conversar com Deus é sobre você também escutar e agir. Mas claro, agir debaixo da fé. E não precisa ser só uma vez por dia que você vai ficar orando ali, só na hora do almoço que eu falo com Deus, não. Você pode falar com Deus o tempo todo, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, estuda ou até enquanto você mexe no celular. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Então isso não quer dizer para você passar o dia todo com os olhos fechados ou ajoelhado, nada disso, mas você manter essa conexão aberta. Tá igual quando você fica mandando mensagem ali para um amigo durante o dia todo, entende? É a mesma coisa, Deus não quer só as suas orações, Ele quer você, Ele quer te guiar, Ele quer te ajudar. E Ele quer estar do seu lado em tudo. E você não precisa ser perfeito ou estar limpo do pecado para falar com Ele, tá? Você só precisa ser sincero, sincera e querer, de fato, ouvir a Deus, entendeu? Então hoje eu te desafio a você fazer algo diferente. Depois de você orar e contar tudo para Deus, pergunte: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E espere, né? Tenha paciência. Talvez Deus ele não vai falar em voz alta. Você vai ouvir uma voz, mas se você tiver paciência, você vai ouvir claramente o sussurro dele no seu coração. Deus fala com as pessoas de diferentes formas, lembra do que eu disse? Porque mais uma vez falando, Deus não quer só ouvir você, entendeu? Ele quer falar com você também. E Ele já está esperando você dar esse espaço para Ele poder falar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.